Você já se perguntou o que pode acontecer quando uma mulher negra, de luto, volta do enterro do próprio filho e é tratada como criminosa no meio da rua por simplesmente existir? Era para ser só o fim de um dia triste. Rosângela dos Santos dirigia de volta para casa em Ceilândia, depois de um velório que dilacerou tudo por dentro. O filho mais velho, Pedro, 17 anos, morto por uma bala perdida no caminho da escola. Ela usava uma roupa preta simples, o rosto sem maquiagem, olhos fundos de tanto chorar. Não estava armada, não gritava, só queria chegar em casa. Mas quando as luzes vermelhas da viatura piscaram atrás dela, o coração dela não acelerou por medo, acelerou por memória. Ela sabia o que fazer: parar o carro com calma, acender a luz interna, colocar as mãos no volante. Ela conhecia o protocolo. Era ela quem ensinava o protocolo. O policial veio rápido, com a mão na arma e o olhar pesado. Nem perguntou o nome. Desliga o carro. Mãos onde eu possa ver. Sem saudação, sem motivo. Quando ela tentou dizer algo, ele cortou. Quem mandou você parar aqui? Vem de onde? Ela tentou responder, voz firme. Do enterro do meu filho, senhor. Mas ele não escutou. Ou escolheu não escutar. Pediu para ela sair do carro. Quando ela tentou explicar que sua identidade funcional estava na bolsa, ele a algemou no meio da rua, sem hesitar. Uma mulher negra, sozinha, emocionalmente devastada. Para ele, isso bastava. Rosângela não gritou, não se debateu, mas olhou nos olhos dele com uma calma que vinha da indignação contida. E naquele silêncio, ele nunca imaginou o que estava prestes a descobrir e como isso mudaria tudo. A pressão das algemas não era nova para Rosângela. Ela já havia sentido aquilo antes, não nos próprios pulsos, mas nos corpos de tantas outras pessoas negras que ela ajudou ao longo da carreira. Como agente da Polícia Federal especializada em combate ao tráfico de pessoas e desaparecimento de menores, Rosângela já esteve em operações perigosas, em lugares onde era preciso manter a cabeça fria e o sangue quente. Mas ali, sob a luz fria da Rua 17, em Ceilândia, ela não era a agente federal. Ela era só mais uma mulher negra com os olhos vermelhos e a postura cansada, tratada como ameaça. Vira de costas, disse o policial, com a voz engasgada pela autoridade mal usada. Rosângela obedeceu. As algemas prenderam com estalo metálico, e o barulho ecoou mais alto do que devia. O ferro gelado mordeu seus pulsos. Ela manteve a respiração sob controle, mas os olhos, ainda úmidos do enterro, ardiam agora de raiva. Você sabe por que está sendo detida? O policial perguntou, enquanto a empurrava levemente para a lateral do carro. Não, ela respondeu. E o senhor também não sabe. Ele bufou, irritado, como se aquela resposta fosse uma afronta. Mas ela não estava tentando confrontá-lo. Apenas não ia mentir. Ainda algemada, Rosângela virou levemente o rosto para o outro lado da rua. Algumas pessoas pararam para observar. Um homem filmava discretamente com o celular, sem se aproximar. O segundo policial, uma mulher jovem, talvez com pouco tempo de rua, ficou na retaguarda, observando tudo em silêncio. Rosângela percebeu seu desconforto. Ela não agia, não intervinha, apenas acompanhava com o olhar hesitante de quem sabia que algo estava errado, mas não sabia como corrigir. Veículo com características semelhantes foi avistado fugindo de uma tentativa de assalto numa loja 2 quadras daqui, justificou o primeiro policial. Você estava sozinha? Eu vinha do cemitério Campo da Esperança. Sozinha, sim, mas eu tenho como provar. Vai provar depois, na delegacia. Rosângela sentiu algo mudar dentro dela. Ela sabia que se insistisse em explicar mais uma vez, seria ignorada. E sabia também que qualquer tom que seu corpo assumisse, defesa, nervosismo, frustração, seria usado contra ela, como já viu acontecer com outros, como já teve que defender outros.
Mas, naquele instante, ela entendeu. Não adiantava explicar nada. Era preciso deixar que ele próprio descobrisse. Senhor, na minha bolsa tem um documento. Se me permitir, a agente pode pegar. Já falei que você está detida. Vai para o camburão. O nome dele estava no uniforme. S.D. Silveira. Ela guardou. Não por ameaça, mas por registro. A policial mulher se aproximou pela lateral. Rosângela olhou diretamente para ela e disse com clareza: na parte da frente da bolsa preta tem um brasão dourado. Você vai entender. A agente hesitou. Olhou para Silveira. Ele deu de ombros, impaciente. Faz logo isso e vambora. A agente abriu a porta do carro com cuidado, retirou a bolsa de couro que estava no banco do passageiro e a colocou no capô. Rosângela a observava sem se mover, os pulsos ainda presos. A policial abriu o zíper com as duas mãos, devagar. Lá dentro, um estojo de couro preto com um emblema dourado em alto relevo refletiu a luz do poste. Ela parou. Senhor, ela chamou Silveira sem tirar os olhos do distintivo. A documentação dela. Silveira veio irritado. Pegou o estojo da mão da colega como se fosse um trapo qualquer. Mas quando abriu, ficou em silêncio. Lá estava a identidade funcional da Polícia Federal. Nome completo: Rosângela Maria dos Santos. Cargo: agente federal, matrícula, foto, validade, tudo. O silêncio foi quase imediato. Até o homem que filmava parou, como se soubesse que algo havia mudado ali. Isso é uma piada? Silveira resmungou. Mas o suor que começou a escorrer da testa dizia que ele já sabia que não era. Rosângela falou com a voz firme, sem alterar o tom. O senhor me algemou ilegalmente, me deteve sem justificativa e não respeitou o meu direito de apresentar identificação. Tudo isso, mesmo quando não ofereci resistência alguma. Qual o procedimento agora? Silveira começou a balbuciar algo sobre confusão, sem entender, sem ter tido intenção. Só estava seguindo o protocolo, mas nada fazia sentido. Rosângela permaneceu imóvel. A outra agente, visivelmente constrangida, se aproximou e tentou tirar as algemas com as próprias mãos, mas Silveira ainda estava com a chave. Ele demorou, como se o ato de destravar aquilo lhe custasse algo. Quando as algemas caíram, Rosângela massageou discretamente os pulsos. A pele estava marcada, vermelha. Ela não disse nada. Apenas pegou o celular do porta-luvas do carro, desbloqueou a câmera, tirou foto dos pulsos, depois da viatura, depois dos dois policiais. Silveira recuou um passo. A senhora vai mesmo fazer isso? Eu não vou fazer nada, ela respondeu. Eu apenas estou registrando, como você deveria ter feito antes de agir. O constrangimento do policial era evidente. Ele não conseguia mais sustentar o olhar. A rua estava silenciosa, mas carregada. A segunda agente deu um passo à frente, tentando, talvez, suavizar a situação. Agente Rosângela, me desculpe, Seu nome? Rosângela perguntou. Soldado Beatriz Pelima. Você viu o que aconteceu? Vai reportar? Beatriz hesitou. Parecia querer dizer sim, mas travou no meio da frase. Rosângela encarou-a por mais 2 segundos antes de dizer: eu espero que sim, pela sua consciência, pela sua farda. Silveira deu um passo em direção ao carro, tentando retomar controle. Foi uma abordagem padrão, senhora. O carro batia com a descrição, não tinha como saber. O carro, Silveira, era um Renault Kwid prata. O da ocorrência era um Voyage branco com 3 homens. Eu sei disso porque estava no rádio da central da PM que vocês escutam. Eu ouvi enquanto dirigia, e mesmo que não fosse, bastava perguntar meu nome. Mas você decidiu não perguntar, decidiu assumir. Ele tentou responder, mas não havia resposta. O que foi dito estava dito. O que foi feito estava feito. Rosângela voltou ao carro sem olhar para trás. Sentou-se, respirou fundo. As mãos ainda tremiam. O rádio continuava ligado e ela ouviu ao fundo outro chamado da central. Suspeito avistado próximo ao centro comercial, veículo branco em alta velocidade. Nada a ver com ela.
Nunca teve. Antes de dar partida, pegou o celular, abriu o aplicativo de mensagens e escreveu: "Preciso de um advogado. Preciso fazer um relatório completo. Hoje mesmo." Porque não era apenas sobre ela. Era sobre todas as outras vezes em que o distintivo não estava ali para proteger. Era sobre o Pedro, seu filho, enterrado horas antes. Era sobre quantos meninos como ele nunca teriam a chance de crescer para serem respeitados como cidadãos. Era sobre não deixar isso passar. Rosângela deu partida no carro. O motor respondeu com um ronco baixo. A noite parecia mais fria do que quando ela saiu do cemitério, mas agora havia uma outra chama acesa dentro dela, não de vingança, de justiça, de cansaço, de urgência, e ela sabia exatamente o que fazer com aquilo. Na manhã seguinte, Rosângela acordou antes do sol. Não havia dormido direito. As imagens da noite anterior se repetiam em sua cabeça como um pesadelo sóbrio. O som das algemas, a frieza no olhar de Silveira, o desconforto da soldado Beatriz, o rosto do homem que filmava tudo em silêncio. Mas mais do que isso, o que não saía da cabeça de Rosângela era a sensação de inutilidade diante de tudo que ela representava, como se para aquele homem fardado ela não passasse de uma sombra suspeita na noite. Ela tomou um gole de café amargo enquanto digitava no celular. Mandou uma mensagem direta para a ouvidoria da Polícia Federal. Solicitou uma reunião presencial. Ela não queria falar por telefone. Precisava olhar nos olhos de alguém. Às 9 em ponto, entrou no prédio da Superintendência Regional em Brasília. O corredor era frio, revestido de mármore claro. Por ali, ela já tinha circulado dezenas de vezes, sempre com postura firme, como quem comanda. Mas naquele dia, havia uma dor diferente nos ombros. Foi recebida pelo delegado Almir Couto, supervisor da corregedoria. Ele tinha cara de homem justo, mas Rosângela sabia que até os homens justos podem ser moldados por estruturas injustas. Ele ofereceu um café. Ela recusou. "Eu li seu e-mail", disse ele direto. "O que aconteceu foi inacreditável." "Não é inacreditável", ela respondeu. "Acontece todo dia. A diferença é que dessa vez vocês vão ter que olhar nos olhos de quem sofreu." Ela relatou tudo, sem floreios. Do velório do filho até o momento em que Silveira descobriu sua identidade. Mostrou as fotos dos pulsos marcados, das viaturas, dos rostos. Mostrou o vídeo que o rapaz anônimo havia enviado depois, pelo Instagram, com a legenda: "Não adianta ter farda se a pele é preta." Almir ouvia em silêncio. Tomava notas com a caneta tremendo levemente. Quando ela terminou, ele disse: "Isso não vai ser engavetado, Rosângela. Você sabe que tem um histórico aqui, que sua palavra tem peso." "O problema, Almir, é que se eu fosse a manicure da esquina, a mãe desempregada da favela ou a professora da escola municipal, ninguém estaria me ouvindo agora. Eu não quero esse peso para mim. Eu quero que o sistema funcione para todo mundo." "O policial será ouvido ainda hoje, e a soldado também. O senhor vai abrir sindicância formal?" Ele hesitou. "É um procedimento interno complexo. Você sabe como funciona." Rosângela não piscou. Complexo é enterrar um filho assassinado por uma bala que ninguém sabe de onde veio e horas depois ser algemada no meio da rua como se fosse um problema. "Abra a sindicância." Ele assentiu, em silêncio. Quando ela saiu da sala, respirou fundo. Uma colega de anos de trabalho a esperava no saguão. Clarice, perita técnica. "Rô, eu fiquei sabendo. Você tá bem?" Rosângela forçou um sorriso. Mas o sorriso rachou por dentro. "Eu tô viva e cansada." Clarice a abraçou com força. Aquele tipo de abraço que segura o corpo, mas tenta segurar também o desmoronamento. "Você vai falar?" "Ainda não sei. Eu não queria que essa história virasse manchete, mas também não vou fingir que nada aconteceu." Horas depois, a notícia escapou. Ninguém sabia ao certo quem vazou os detalhes do caso para a imprensa, mas o burburinho nas redes começou a crescer. Primeiro, em perfis ativistas. Depois,
em jornais locais. Até que um blog de denúncias postou o vídeo completo com a manchete: agente da PF é algemada em abordagem racista e vira o jogo com um crachá. A partir dali, não houve volta. Rosângela passou o dia recebendo ligações. Repórteres, colegas de profissão, conhecidos de infância. O celular vibrava sem parar. As mensagens variavam entre apoio emocionado e acusações de estar se vitimizando para aparecer. Alguns a chamavam de guerreira, outros de ingrata. Teve até quem dissesse que ela estava manchando a imagem da polícia. No fim da tarde, recebeu uma ligação que a surpreendeu. A soldado Beatriz. Agente Rosângela, é Beatriz, a policial da abordagem. Pois não? Eu queria pedir desculpas. Eu vi tudo e não fiz nada. Fiquei parada. Eu senti que estava errado. Mas você teve medo de contrariar seu parceiro. Silêncio do outro lado da linha. Sim, mas eu já enviei um relatório para meu superior. Detalhei tudo. Nomeei cada passo fora do protocolo. Eu sei que talvez não seja suficiente. Já é um começo. O resto é com o seu caráter e com a sua coragem de sustentar o que escreveu. Eu vou sustentar. Naquela noite, Rosângela foi dormir tarde. Sentou-se na varanda com uma taça de vinho e o celular na mão. Leu algumas mensagens que a emocionaram. Um garoto negro de 14 anos dizendo que, depois de ver o vídeo, começou a pensar em prestar concurso para a PF. Uma mulher, mãe solo de 3 filhos, agradecendo por ela não ter se calado. Mas também leu ataques. Com esse sobrenome e essa pose, acha que é melhor do que os outros. Se fosse homem e branco, você teria pedido desculpas. Acha que ter crachá te livra de ser suspeita. Ela já tinha visto esse tipo de coisa antes, em comentários, em relatórios, em olhares. Mas quando é sobre si mesma, machuca diferente. Na manhã seguinte, recebeu a convocação oficial para prestar depoimento à Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal. A sindicância havia sido aberta. No caminho, olhou para a cidade pela janela do carro. Brasília era bela e fria, com seus eixos monumentais e sombras bem organizadas. Mas por trás das cúpulas havia histórias como a dela enterradas no asfalto. Ao chegar, passou por uma fila de atendentes, atravessou corredores até ser conduzida a uma sala simples, com 2 cadeiras, uma mesa de fórmica e uma câmera no canto superior. 2 oficiais da corregedoria a aguardavam. Agente Rosângela, obrigada por comparecer. Sua colaboração é essencial, ela assentiu. Sentou-se, respirou fundo. Quando quiser, pode começar. Ela contou tudo outra vez. Agora, como testemunha oficial, sem espaço para omissões. Foi clara, detalhista, objetiva. Ao final, entregou cópias das fotos, o vídeo e um relato por escrito. Saiu da sala com a certeza de que não dava mais para voltar atrás. Ela havia exposto a ferida. Do lado de fora, viu 2 adolescentes negros saindo do prédio com a mãe. O mais velho, talvez 17 anos, olhou para ela com admiração. Quando passou, disse baixinho: "A senhora é aquela do vídeo, né?" Ela sorriu. "Sou. E você? Vai ser o que quando crescer?" "Acho que quero ser agente também." Ela estendeu a mão. "Então, começa hoje. Anda reto, não abaixa a cabeça para ninguém, mas nunca esquece de onde você veio." O garoto assentiu com os olhos brilhando. Ela entrou no carro. O coração batia pesado, mas firme. Rosângela sabia, ela havia cruzado uma linha, e agora, tudo o que fizesse ou dissesse dali em diante seria observado com lupa. Mas ela também sabia outra coisa. Ela estava pronta. As semanas seguintes foram um turbilhão. A história de Rosângela já havia ultrapassado os limites do Distrito Federal. Jornais nacionais a procuravam. Um programa dominical de grande audiência entrou em contato com sua assessoria para propor uma entrevista exclusiva. Seu nome circulava em editoriais, colunas de opinião e principalmente nas redes sociais, onde a polarização queimava como brasa.
De um lado, apoio massivo de movimentos negros, de mulheres e de profissionais da segurança pública que clamavam por reforma. Do outro, ataques coordenados, fake news e uma enxurrada de mensagens que tentavam inverter a narrativa. Ela provocou. Foi arrogante. Se sentiu acima da lei. Mas Rosângela não se calou. Mesmo sem dar entrevistas, ela passou a frequentar debates em universidades, rodas de conversa em comunidades e fóruns de segurança pública. Falava com precisão, com serenidade, mas também com a indignação legítima de quem não queria ser exceção, queria ser o fim da exceção. Numa manhã de terça-feira, ela recebeu uma ligação inusitada. Era da Secretaria de Segurança Pública do DF. O secretário queria encontrá-la. O convite não era formal, mas o tom da ligação deixava claro. Não era opcional. "Estão tentando silenciar você", disse Clarice, sua colega perita, quando Rosângela comentou sobre o convite. "Eu vou", respondeu. "Mas não para ouvir conselho. Vou porque eles precisam entender que quem está no centro da tempestade não vai sair pela porta dos fundos." No dia da reunião, Rosângela entrou sozinha no prédio, sem equipe de apoio, sem advogado, apenas com a pasta de documentos que havia preparado com antecedência. No 9º andar, foi recebida por um assessor com terno engomado e sorriso tenso. A conduziu a uma sala ampla, onde o secretário já aguardava, acompanhado por 2 coronéis da PM e uma mulher da Controladoria Geral. "Agente Rosângela", disse o secretário, levantando-se. "Antes de tudo, queremos reconhecer sua trajetória e lamentar profundamente o episódio que vivenciou." Ela não respondeu, apenas sentou-se. "Nós estamos aqui para dialogar. A situação ganhou proporção nacional e temos uma responsabilidade institucional sobre isso. Não é a situação que ganhou proporção, foi o silêncio institucional diante dela", rebateu Rosângela com firmeza. "O que viralizou foi a omissão." O coronel mais velho pigarreou, tentando trazer o tom à concórdia. "Precisamos agir com cautela. A exposição desse caso pode desencadear desconfiança na corporação. O que desencadeia desconfiança é um agente algemar uma mulher em luto sem motivo e continuar operando nas ruas como se nada tivesse acontecido", retrucou. O secretário respirou fundo. A mulher da controladoria tentou amenizar. "Estamos analisando a conduta do policial Silveira. A corregedoria está acompanhando. Mas entre nós, agente Rosângela, a senhora considera mesmo necessário continuar publicizando esse caso?" Rosângela encostou-se na cadeira, fez uma pausa e respondeu, olhando nos olhos da mulher. "Considero necessário, sim, porque a dor de perder um filho não se apaga com retratação. E porque o que aconteceu comigo acontece com milhares todos os anos e ninguém fala nada. Só que agora vocês não estão lidando com um corpo invisível, estão lidando com uma voz." A reunião durou mais 1 hora. Não houve acordo, mas também não houve recuo. Ao sair, Rosângela deu uma declaração rápida aos jornalistas que aguardavam na porta. "A segurança pública precisa mais do que protocolo. Precisa de consciência, e não existe consciência sem escuta. Eu estou falando. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem quiser tapar os ouvidos, que arque com as consequências." Na mesma semana, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos lançou uma nota pública solicitando a aceleração do inquérito administrativo sobre o caso. O Ministério Público do Distrito Federal abriu uma apuração paralela. O nome do policial Silveira passou a constar nos debates parlamentares. E, sob pressão, a Polícia Militar suspendeu preventivamente seu porte de arma. Foi aí que veio o contra-ataque. No fim de semana, um perfil anônimo começou a vazar supostos dados pessoais de Rosângela nas redes sociais. Endereço, CPF, até uma foto antiga do filho Pedro, com o uniforme da escola. O objetivo era claro: intimidar. Ela recebeu uma ligação da Divisão de Crimes Cibernéticos da PF. "Rosângela, já estamos rastreando o IP."
Mas você precisa reforçar sua segurança. Não vou me esconder. Se quiserem me calar, que tentem de frente. Mas ela reforçou a segurança sim. Passou a andar com o acompanhamento discreto da própria PF e colocou câmeras na casa, onde vivia sozinha desde a morte do filho. Numa noite de sexta, após um evento com jovens da periferia no Paranoá, onde falou sobre direitos, cidadania e resistência, Rosângela foi surpreendida por um jovem negro de uns 20 anos, camisa surrada e caderno na mão. Ele a esperou sair da sala e a chamou discretamente. "Posso te mostrar uma coisa?" Ela assentiu. Ele abriu o caderno e mostrou um poema escrito à mão. O título era Algemada de Pé. "Eu escrevi depois de ver o vídeo. A senhora me deu coragem de continuar na faculdade. Tô fazendo direito, mas estava pensando em largar." Rosângela leu cada verso com atenção. O poema falava sobre não abaixar os olhos, sobre o barulho das correntes, sobre a dignidade que resiste mesmo quando o mundo tenta arrancar. Quando terminou, ela olhou para o rapaz e perguntou: "Como é seu nome?" "Evandro." "Evandro, você não tem ideia do que esse poema representa para mim. Continue e nunca mais pense em desistir. Porque a nossa luta é feita com palavras, mas também com presença. E você está aqui. Isso já é revolução." Na segunda-feira seguinte, uma audiência pública foi convocada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF. Rosângela foi chamada como convidada para relatar o caso. A sala estava lotada. Do lado de fora, manifestantes com cartazes. E se ela não tivesse crachá? Justiça para Rosângela, justiça para todos. Ela subiu à tribuna com o coração apertado. Não porque tinha medo, mas porque sabia que naquele momento não falava mais apenas por si. Falava por mães, jovens, trabalhadores, por todos os que foram lidos como suspeitos antes mesmo de serem escutados. "Meu nome é Rosângela Maria dos Santos. Sou agente da Polícia Federal há 18 anos. Mas naquela noite, nenhum dos meus anos de serviço me protegeu. O luto não me protegeu. A lei não me protegeu. O que me protegeu foi um distintivo. E mesmo ele só foi visto depois que meu corpo foi subjugado. Isso não é exceção. Isso é estrutura." A sala silenciou. Quando um policial olha para uma mulher negra dirigindo um carro comum e presume que ela só pode estar cometendo um crime, não é só racismo. É também negligência. É também desumanização. E é, sobretudo, escolha. Ela respirou fundo. "Eu não estou aqui pedindo desculpas. Estou exigindo reformas, formação, responsabilidade e, acima de tudo, reparação. Porque ninguém deveria precisar de um cargo federal para ser tratado com respeito." Ao fim da fala, foi aplaudida de pé. Alguns deputados choraram, outros desviaram o olhar, mas ninguém saiu indiferente. Mais tarde, sozinha em casa, Rosângela olhou para uma foto antiga do filho. Ele usava uma camisa de futebol, sorria com os olhos semicerrados. Ela passou o dedo sobre o rosto dele, como quem tenta sentir a pele pela memória. "Estamos indo, filho, um passo por vez." Lá fora, o Brasil seguia em ebulição. Mas ali, naquele pequeno espaço de silêncio, Rosângela soube. A mudança ainda era lenta, doída, ameaçada, mas estava em curso e ela não ia parar. 2 meses depois da abordagem, Rosângela subiu as escadas da escola classe 52, em Samambaia, onde havia sido convidada para falar em uma roda de conversa com mães de alunos. Era uma tarde quente, abafada. O tipo de calor que fazia o suor colar na nuca e a memória voltar com mais facilidade. O pátio da escola estava decorado com cartazes coloridos e cadeiras em círculo, sob uma lona improvisada. Mulheres negras e pardas, muitas delas de uniforme de faxina ou com crianças no colo, aguardavam a fala dela em silêncio respeitoso. Rosângela ajeitou a camisa branca simples, respirou fundo e pegou o microfone sem pedestal. Não havia câmera, nem jornalistas. Só olhos atentos, mãos calejadas e olhares que sabiam, sem que fosse preciso explicar,
o que era ser suspeita mesmo antes de ser conhecida. Eu vim aqui hoje como mulher, como mãe e como cidadã. Não vou contar a história toda, vocês já conhecem. O que eu quero dizer é o que isso deixou. Começou, a voz firme, mas com calor. Deixou uma cicatriz no meu corpo, sim. Mas deixou também uma pergunta que me acompanha desde aquele dia. Quantas de vocês não teriam sobrevivido ao que eu passei? Algumas cabeças se baixaram. Uma senhora com o filho pequeno no colo apertou os olhos para não chorar. Outra, de cabelo preso em um coque improvisado, murmurou: "É isso. Eu sobrevivi porque tinha um crachá, mas isso não pode ser a régua da nossa sobrevivência." O que me assusta é saber que se eu fosse apenas Rosângela dos Santos, auxiliar de limpeza, costureira, vendedora, talvez eu ainda estivesse presa. Ou pior, houve um silêncio denso, carregado de concordância muda. Eu não quero ser símbolo. Quero ser ruído. Quero ser lembrança incômoda. Toda vez que um policial colocar a mão na arma antes de perguntar um nome, que ele lembre que pode ser a mãe de alguém, que pode ser uma agente federal, mas acima de tudo que é uma pessoa. Ao final, uma das mães levantou a mão. Era Sandra, diarista, 3 filhos, um deles autista. Dona Rosângela: "E agora? O que a senhora vai fazer com tudo isso?" Rosângela sorriu, mas não era um sorriso leve. Era de decisão. Continuar, falar, denunciar, ensinar e principalmente cobrar. Porque eles precisam saber que a gente não vai mais baixar a cabeça. Nem por medo, nem por cansaço. Naquela noite, ela voltou para casa em silêncio. Sentou-se na sala, onde ainda havia flores do enterro do filho, já murchas, mas guardadas com reverência. Acendeu uma vela ao lado da foto dele. Ficou ali, sem pressa, lembrando do sorriso, da primeira vez que ele andou de bicicleta, do jeito como ele dormia, com um braço sobre os olhos. Pegou o celular. A mensagem mais recente era de uma promotora do Ministério Público. O processo disciplinar contra o policial Silveira avança. Há indícios de reincidência. Seguimos acompanhando. Ela não respondeu. Só salvou o número e marcou como importante. Do lado de fora, uma garoa fina começava a cair. A cidade seguia seu curso, os carros passavam, buzinas soavam ao longe e ela sabia que não seria fácil. Nenhuma mudança real é. Dias depois, Rosângela recebeu um convite do Ministério da Justiça. Queriam que ela integrasse um grupo técnico sobre abordagens policiais e direitos humanos. Ela aceitou, com uma condição: que o grupo tivesse participação de mães de vítimas da violência policial. Se não tiver quem sentiu na pele, é só papel. Na primeira reunião, olhou ao redor e viu algo que a emocionou. Mulheres comuns, de periferia, de luta, como Sandra, como ela. Gente que nunca teve espaço nos corredores do poder, agora sentadas à mesa, falando, propondo, exigindo. "Vocês estão entendendo o que é isso?" murmurou uma delas de olhos marejados. "A gente aqui dentro, dizendo como tem que ser." Rosângela assentiu. Estavam finalmente onde sempre deveriam ter estado. Com o tempo, ela passou a dar formação em cursos de formação de policiais militares. Na primeira turma, o auditório era majoritariamente masculino, jovem, embranquecido. Ela subiu ao palco com as mãos firmes, encarou os rostos tensos e foi direto ao ponto. Antes de atirar, pergunte o nome. Antes de algemar, pergunte o motivo. Antes de supor, respire. Porque se você errar com alguém como eu, talvez você perca o emprego. Mas se errar com quem não tem o que me protege, talvez você tire uma vida. E não há farda que apague isso da sua memória. Alguns desviaram o olhar. Outros assentiram em silêncio, mas todos ouviram. Ela sabia que não mudaria o sistema sozinha. Mas cada frase que deixava em uma sala, cada jovem que encontrava, cada profissional da segurança que fazia refletir, era uma rachadura na muralha. E um dia, as rachaduras virariam ruína. Certa tarde, após uma das formações, um dos soldados, jovem, negro, recém-ingresso na PM, a esperou na saída.
Chamava-se Juan. Dona Rosângela. Eu entrei para a polícia porque quero proteger gente como a minha mãe. Gente como a senhora. Obrigado por não desistir. Ela sorriu com os olhos. Continue assim, Juan. Proteja, mas nunca se esqueça. Dignidade vem antes da farda. Na volta para casa, no banco do carro, sentiu uma paz que há muito tempo não sentia. Não era o fim de nada. Era só o começo. Mas agora ela sabia que não caminhava sozinha. Cada palavra dita havia gerado eco. Cada dor transformada em ação, em consciência. Naquele mesmo dia, publicou em seu perfil pessoal um vídeo simples, sem cortes. Ela, sentada, olhando para a câmera, disse: não existe crachá que proteja quem é lido como ameaça só por existir. Mas existe coragem para virar essa página. Se essa história tocou você, se você também já foi julgado antes de ser ouvido, eu te peço, compartilhe, comente, fale, denuncie e, acima de tudo, não se cale. Porque enquanto a gente silencia, o erro vira rotina. E a rotina vira política. E ninguém mais percebe que há sangue no chão. Fez uma pausa. Inscreva-se aqui no canal. Apoie essas histórias, porque a próxima voz que precisa ser escutada pode ser a sua.